So welcome, guys. Let's Yay. talk about high tides. Thank you, obrigado. Good. So I'm reading about the movie, and it seems to me like Pigossi that maybe you could identify with the feeling of loneliness and or even in the inadequacy of living far from your country. Am I right? How was this change for you? Did you have any difficulties adapting? É para o Brasil, né? Sim, vamos lá então. Não, eu acho que com certeza, né? Esse é um filme que fala sobre pertencimento, né? Belonging, eu acho que é a palavra-chave desse filme, em vários sentidos, né? É um personagem que está buscando pertencer a um país, a uma comunidade, a se entender, a se aceitar. E é um processo que eu passei muito semelhante, claro, né? Dentro das dificuldades completamente diferentes nesse lugar, né? Eu já vim para os Estados Unidos com trabalho, com visto, com todas essas situações, mas o filme fala muito sobre isso, e eu acho que esse tema é extremamente universal, né? Sobre pertencer, e o filme traz muito disso, e traz muito também da autoaceitação, né? É muito difícil você pertencer em algum lugar ou em qualquer comunidade se você não se pertence a si mesmo nesse lugar, se você não se aceita, se você não se entende, né? Então é um filme também que tem uma camada muito bonita, que o personagem vai ter que olhar para dentro, né? Ele tá num lugar da vida dele que ele não pode voltar da onde ele veio, não sabe para onde ele vai, e isso força a gente muitas vezes a olhar para dentro, né? E acho que todo mundo já teve meio que nessa situação, né? Apesar de ser uma história gay, né? Um romance gay, eu acho que esses temas são muito universais e falam diretamente com todo mundo, né? Então isso, para mim, é uma das grandes belezas do filme. Assim. You both are immigrants, right? Yes, we are. So how your own experiences match with the movie? Well, I think probably the urgency on my side to write this film, to make this film, was exactly the starting point was really the story of an immigrant in America at this particular time. And at the same time, this immigrant, like me, happened to be a man and happened to be a gay man. So I can't say that this movie is autobiographical at all. I'm not Brazilian, obviously. If not, I would speak Portuguese as well. But I'm very familiar with the feeling of desolation, of loneliness, of unsafety also, that only if you are an immigrant in a foreign country, even at your best, even if you're successful, there's nothing to do with how much success you can have in your profession or in the relationships. There's something that keeps you in a limbo somehow. It's like there's a certain feeling of unsafety. I guess unsafety is really the right word. And that is why, in talking about that, I decided to make this film in the end a romance, and the story of an encounter between two men who apparently have nothing in common, but plenty in common, because they both feel like outsiders for different reasons in a place that they are trying desperately to call a home. And Lorenzo, the character played by Pigossi, meets Maurice, who's an African-American man, and who's also feel lost in today's America. And in this 3 days romance, they connect. They found somehow a safe place to express themselves, to love each other, to connect. Now, the clock is ticking, so they have to deal with an expiration date. But I'm very proud of this film because in the end, I think it's really a celebration of, as Marco was saying, of belonging, of connection, of intimacy, of acceptance also, which, as you said, are really universal themes that no matter if you're a gay man or an immigrant in America or in Brazil, we all really, I think at some point, we need to in order to feel beloved. Eles usam um termo aqui, como imigrante, né, que é alien. Então, I'm an alien, nesse sentido. Então, significa que você realmente... É um termo que se usa para visto, né, no consulado, etc. Legal term, yes. A legal term, yeah. Então, só esse nome já diz, né, que você é um outsider nesse lugar. E esse encontro desses dois personagens
que são outsiders, né, dentro desse lugar. Ser um homem preto na América, nos Estados Unidos, hoje não é uma situação, né, fácil. É um país que tem, como todos, né, um racismo estrutural muito, muito fundado, muito, muito forte. E o latino, né, a figura do latino homossexual dentro desse país, e como esse encontro, de alguma maneira, causa um certo sentido de pertencimento. Por mais que eles não pertencem a essa sociedade, eles acabam pertencendo um pouquinho um ao outro, né? Isso traz uma sensação de conforto. Aquele quentinho no coração, Exato. né? There's always a struggle as an immigrant to try to belong to the place you live in. But sometimes, and that's what probably the movie is really about, that sometimes you can belong also to a community, for example, like we see in Provincetown in the film, or to someone else, or most of all, and that should be probably the most important thing, is to oneself, to yourself. Yeah. Calvani, you said that it's not autobiographical, but how the first idea came about to you, and why a love story now? Because your work used to be more political, right? Totally. Somehow I also think there are elements here that you can see what I used to do before with my previous work. I've always been interested in somehow use my voice and my place of my work to give voice to the people who didn't have them in the world. And so I've always talked about wars and murder and abuse, and my work was really heavy-handed on that. I think I have to say the first germ of the idea came in 2020, in the middle of the pandemic. And there was such a suspension of time and space. And I think, like many of us, I'd like to believe that we were given the opportunity to rethink in a different way about our lives, the way we go through life, the way we love, the way we care about each other, and so on. And so even creatively, I was given the opportunity in that suspension to go within me in a different way, and also with my work. So it never occurred to me to write not just a love story before, but also a queer story. I've been a free gay man all my life, but I've never really put gay characters at the center of my story. And I came to understand, I came to realize, while I was writing it first and then making it and then post-producing, and even yesterday, last night, it come every day, every time. I came to realize really that I needed to write this story because I was carrying a lot of homophobia within me. I had internalized so much homophobia, having been raised in a very Catholic country, in a very, very Catholic family. And even if I escaped all that a long time ago, but I was still carrying a kind of a rebellious energy about it. And I needed to find a softer approach in order to jump into the next phase of my life, really, as a gay man, as an artist, or as a human being. And it really touches me that the movie begins with the Oswald de Andrade poetry. Yes. And did you have something to do with it? Everything. And how do you influence? You give ideas to Marco? Yes, all the time. So, na verdade, esse projeto, ele é um projeto muito nosso, assim, né? A gente fala que é nosso filho, nosso primeiro filho, né? Quando eu conheci o Marco, ele estava escrevendo esse roteiro, eu não sabia do que se tratava, eu não conhecia a história, eu não sabia de nada. E a gente se apaixonou, fomos morar juntos, etc. Quando a gente estava morando juntos já, ele me entregou o roteiro, falou, agora você pode ler. Quando eu li, eu vi que era que era um personagem brasileiro. Eu falei, não, você tá brincando, é para mim. E a partir daí, nós dois juntos virou nosso projeto. A gente foi fazer isso atrás, né? Eu conheci uns produtores, eu sou coprodutor do filme também, então a gente entrou nessa de fazer esse filme acontecer. E durante desses 2 anos que a gente estava em processo de captação, de montar esse projeto, de montar o filme, apresentar e tentar fazê-lo acontecer, eu fiquei 2 anos com esse roteiro na mão.
trabalhando com ele, falando sobre o personagem, colocando coisas que poderiam ser interessantes, que faziam sentido, e a gente foi construindo, moldando, né, isso muito junto. Então, o Oswald de Andrade ele vem muito nesse lugar, né? Para mim é um dos poemas mais brasileiros que existem, né? De um dos nossos maiores autores, e é muito significativo para mim nesse sentido. Então, eu quis trazê-lo para o filme, para o Lourenço, né, para colocar nesse personagem e trazer esse carimbo brasileiro, né, dentro desse filme. E foi um processo muito lindo, porque nunca aconteceu comigo de eu ter um roteiro durante tanto tempo, trabalhar nele durante tanto tempo, a ponto de eu conhecer esse personagem tão bem, que quando eu cheguei no set, eu conhecia ele inteiro, né? Eu sabia exatamente como seria, o que fazer, eu tinha total conhecimento de dentro, né, do Lourenço. Então foi um processo muito bonito. E também pra gente, assim, né, dentro de uma relação, como é que ele dirigindo, escrevendo, eu atuando, produzindo, como é que seria essa nossa dinâmica, essa nossa relação de trabalho, né? E foi uma das experiências mais lindas e incríveis que eu tive na minha vida. É um super diretor, o Marco, muito focado no ator, no texto, no ator. Então isso traz uma segurança, né, para mim, e eu acho que tem uma história de amor por trás desse filme, que é uma história de amor que é nossa, nesse sentido. E no último dia de filmagem, foi o dia que ele me propôs. Então foi um acontecimento inteiro, assim. Esse filme fez muito parte da nossa vida, do começo ao fim, assim, e é uma história muito bonita, que eu tenho muito, muito orgulho. Lorenzo always was Brazilian? When I started to write the film, it was basically Italian. I was like, okay, I need to know this guy very well. You know, when you start writing, there's nothing there, and then quickly became Mexican. And then, but I wasn't happy with it. There was something still. It felt too known for in you know, in the American stories. Like, I needed to find something more. I wanted to explore something that hadn't yet explored yet, and so I was like, I need to go south. And then I was like, okay, let me think of a Venezuelan guy. And then in that process, by then I was like 60% into the draft, 70 probably, and I met him. So and the first night we spent together, we spent a lot of time really talking. We really unlocked our hearts so quickly, and he told me so many stories about himself and him being in a closet and the struggle and the desire of living and staying in America, not just because America, but just to more the fear of going back. And everything was so close to the character that I was writing, and also it helped that I was falling in love with him. So it immediately was like, this guy's Brazilian, and that, you know, unleashed the last 2 months of writing that I kept very secretive until, as he said, I gave him the script. And how do you met? A gente se conheceu através de amigos em comum. Eu tinha um amigo meu, Rodrigo, escritor, morando em Nova York, e eles estavam juntos numa festa, num evento, e ele postou uma foto, e acho que eu contei essa história, ele postou uma foto, e aí eu fui ver a foto, e no fundo da foto tinha um cara cortando uma pizza com uma tesoura. Eu falei, gente, quem é esse cara cortando uma pizza com uma tesoura? Aí eu dei um zoom, quando eu dei um zoom eu vi o rosto dele, falei, quem é esse cara? E aí nosso amigo colocou a gente em contato, e eu falei, quem é esse cara, Rodrigo? Ele falou, putz, vocês iam se dar super bem, ele é maravilhoso, só tem um problema, o nome dele é Marco. Ah, meu Deus, não! Mas agora a gente aqui nos Estados Unidos virou The Marcos. Oh, it's safe. And he cuts pizzas with scissors. Now I as do, well. yes. It's amazing. I mean, I don't do it all the time, but it's kind of, I think I can. I'm Italian. I can cut the pizza wherever I want, and it's very, very fast. True. And besides Oswald de Andrade poem, what things from Brazil Marco introduced you? Paulo Queijo. You're almost Brazilian. You have a CPF. You're almost Brazilian now. I have a CPF. It's true. I was already familiar with Brazil a little bit. I went to Rio a couple of times for work. My plays were produced there a couple of times, but I've never been to Sao Paulo, and little I know actually about Brazil. I guess the most
joyful and profound thing they introduced me to is candomblé. Bahia, em geral. Bahia in general, yes. But then also candomblé and all that the Bahian culture, it just it blew my mind. It's always a joy to go back there. Great. And Pigossi, some time ago, you opened your heart in an article from of a magazine from Brazil, talking about your sexual orientation, your partner. Living outside Brazil made you more comfortable to talk about it, the stereotype that people there expected for you? Eu acho que sim. Eu acho que esse foi um processo, né, que eu passei nesse sentido. Começou com um artigo que eu acho que eu só consegui fazer realmente depois que eu me distanciei dali, né? Quando você, eu sempre falo isso, quando você está muito dentro daquele, né, daquele universo, você perde um pouco a referência. Quando você se distancia, você vê com outros olhos. Você começa a enxergar as coisas em 3D, né? Então, para mim, era fundamental que eu saísse do Brasil, que eu tivesse outras experiências em outros países, em outras culturas, que eu me entendesse melhor nesse lugar antes de tomar essa decisão. E eu acho que foi um processo para mim, né, que esse filme conclui. Para mim, esse filme é um fechamento desse processo, né? Começou com um artigo onde eu me abri e tinha que colocar essas questões. Eu fui produzir um documentário sobre representatividade gay dentro da política, né? Que a gente acompanhou 4 candidaturas LGBTQIA+, nas eleições municipais de 2020. Que também fez parte do meu processo de autoaceitação, de conhecimento, de fazer alguma coisa pela comunidade, de fazer parte dessa luta de igualdade, né, nesse lugar. E quando a gente se conheceu, que ele falou que a gente abriu o coração um para o outro, eu estava nesse processo e eu falei para ele, eu tenho muita vontade de falar disso também através do meu trabalho. Não só numa entrevista, não só produzindo um documentário de uma relevância, né, gigantesca, mas também como ator. Eu queria fazer um personagem que passasse por isso, que falasse disso, porque eu tinha tudo isso dentro de mim, né, como ator. E eu queria colocá-lo num personagem, queria colocá-lo na tela, queria falar sobre isso através da minha carreira. Então esse personagem é um fechamento desse ciclo, assim, para mim, que foi esse processo longo, que às vezes até demais, assim, eu já vi as pessoas falando, mas chega de falar disso. Mas eu acho importante a gente falar e naturalizar, né, essa questão. Então, eu acho que esse filme ele conclui esse processo. A questão de eu estar fora, ela foi acontecendo meio naturalmente também. Eu precisava me distanciar para tomar essa decisão e começar esse processo, mas eu acabei ficando por 1000 outras questões. Porque conheci o Marco, os trabalhos começaram a acontecer, fiz 3 filmes depois desse, que vão ser lançados no ano que vem. Então, acabei ficando, né? Teve o Gen V, que foi uma oportunidade super bacana, e eu acabei ficando por causa disso. Mas com certeza sair no princípio foi para começar esse ciclo que se encerra com esse personagem. So, and to end this interview, any plans for launching High Tide in Brazil? Yes, we are gonna be at Rio Film Festival. In October. Em outubro a gente vai para o Festival do Rio. Tem outros festivais também que a gente está pensando. Distribuição é uma coisa um pouco mais para frente, né? O primeiro filme faz uma carreira de festivais para depois a gente entender em questão de distribuição de cinemas e etc. no Brasil. Mas com certeza a gente vai estar estreando nas telas do Brasil ainda esse ano. So thank you guys so much. Thank you so much. This was so nice.